No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o Canvas da proposta de valor ou Value Proposition Design, que é um desdobramento do nosso Business Model Canvas, e eu vou explicar quais são os possíveis usos que você pode fazer desta ferramenta dentro do seu projeto ou do seu negócio. Não sai daí! E aí, tudo bom com você? Se você não me conhece, eu sou Giovana Bacarin, professora, mentora de profissionais, empresas e startups e autora do livro Empreenda com Menos, Crie sua empresa com menos recursos, riscos e incertezas. E hoje a gente vai conversar sobre o tal Canvas da proposta de valor ou Value Proposition Canvas. Por que eu estou usando o termo em inglês? É porque se você procurar o livro para comprar, você vai achar esse nome, Value Proposition Canvas, porque eles não traduziram o nome da teoria, da ferramenta, quando traduziram o livro, ok? Mas é o nosso Canvas da proposta de valor. A primeira coisa que a gente precisa falar é como ele se encaixa dentro do Business Model Canvas. E se você não conhece a ferramenta do Business Model Canvas ou Canvas de modelo de negócio, dá uma procurada aqui no meu canal, porque eu tenho um vídeo explicando só essa teoria. Eu vou deixar um card aqui também para facilitar para você. Mas dá uma olhada e lá eu explico em detalhes como funciona esse retângulo aqui, que é o Business Model Canvas. Mas o Canvas da proposta de valor, ele se encaixa dentro. E é exatamente este aqui o encaixe. A gente tem esse bloco central no Business Model Canvas, que é a proposta de valor do negócio. Ou seja, qual é a nossa proposta de valor com valor agregado que nós estamos oferecendo para o nosso cliente. E a gente pode dar um zoom aqui neste bloco e nós vamos encontrar esse pedaço aqui, ó, da proposta de valor, que é esse nosso quadrado. Tá? Dentro, então, do Canvas da proposta de valor, o nosso quadrado se encaixa aqui em cima, no bloco proposta de valor lá do Business Model Canvas. E o nosso círculo aqui é o segmento do cliente. E ele se encaixa nesse bloco final aqui, no bloco mais à direita do nosso Business Model Canvas. A gente extrai ele aqui e ele é o nosso segmento de cliente e a gente faz um zoom nele também. Porque vocês estão vendo que aqui embaixo eu tenho outras divisões, certo? Ou seja, eu estou pegando a minha proposta aqui em cima e estou detalhando o que ela quer dizer. Eu estou pegando o meu segmento do cliente aqui de cima para baixo e estou detalhando o que ele quer dizer. E com esse detalhamento eu consigo encontrar mais informações que eu posso utilizar de várias formas no meu negócio. E eu já falo para você quais são essas possíveis análises. Vamos entrar então um pouco nesse detalhamento que vai acontecer no nosso Canvas da proposta de valor. A gente tem aqui o nosso quadrado e o nosso círculo, certo? E a gente vai começar aqui falando do círculo, porque durante o nosso trabalho, a nossa análise, é com o círculo realmente que a gente começa. Você pode ver que eu coloquei duas palavrinhas aqui em cima. O círculo tem a ver com uma etapa da gente observar e o quadrado tem a ver com uma etapa da gente criar. Então, se a gente for fazer um paralelo entre isso daqui e o processo do Design Thinking, e se você não conhece esse processo, tem um vídeo no canal também explicando em detalhes, que eu vou deixar um card aqui em cima. Você vai ver que no Design Thinking a gente tem uma etapa realmente de observação, de imersão dentro do usuário, né, para entender esse usuário, e depois a gente vai ter uma etapa de ideação e de criação de uma solução. Então aqui a gente funciona a mesma lógica. Então vamos começar do nosso círculo. Dentro do círculo do nosso segmento de cliente, eu vou pegar um segmento aqui do meu Business Model Canvas. Vamos supor que no meu modelo de negócio eu tenho 3 segmentos de cliente, ou eu tenho 2 segmentos de cliente. Eu vou trabalhá-los separadamente. Então eu vou pegar um daqueles segmentos de cliente, eu vou trazer e eu vou olhar para ele em detalhe. Vou anotar aqui qual é o nome, né, quem é essa pessoa, e aí eu vou detalhar alguns vieses de funcionamento dessa pessoa. Antes de eu falar isso, deixa eu te explicar o que justifica
eu ter diferentes segmentos aqui no Business Model Canvas? Porque você poderia falar assim, eu vendo para todo mundo, certo? Meu segmento de cliente é todo mundo. Primeira coisa que eu vou te dizer, se você estiver pensando isso, que eu vou assim te incentivar a fazer agora, é pausar esse vídeo e assistir uma aula que eu tenho aqui sobre curva da difusão da inovação. Nessa aula eu explico por que a gente precisa ter um detalhamento maior do nosso segmento de cliente, porque no geral quem vende para todo mundo não vende para ninguém, ok? Então dificilmente você vai começar um negócio com mercado de massa. Tá? Então esse é um parênteses. Mas o que justificaria segmentos de clientes distintos? Primeira coisa, se eu atendo esse cliente por um canal diferente, um canal de distribuição, um canal de comunicação diferente, então talvez seja um cliente distinto. Vou dar um exemplo. Imagina uma pizzaria. Essa pizzaria atende pessoas ali no salão, tem pessoas que vão lá no domingo com a família comer pizza e ela atende também por delivery. Tem pessoas que ligam e pedem a pizza pelo delivery. A proposta de valor e essa conversa toda aqui é diferente para esses segmentos de cliente. Às vezes, inclusive, a pessoa que vai no salão não é a mesma do delivery e às vezes a do delivery, nunca vai aparecer no salão para comer pizza, ok? Eu mesma estou lembrando aqui de algumas pizzarias que eu nunca fui comer presencialmente, mas que eu peço por telefone. Então, canais de distribuição diferentes podem justificar canvas de proposta de valor e, por consequência, ofertas diferentes. Ganhos financeiros diferentes também podem justificar que a gente segmente separadamente esses clientes. Vou dar um exemplo. Imagina um banco que tem um serviço. Vou pegar o Itaú, por exemplo. Tem o cliente normal, tem o cliente Uniclass e tem o cliente Personnalité. O cliente normal dá um ganho para o Itaú, paga taxas de uma forma, o Uniclass dá um outro ganho, outras taxas, e o Personnalité, outros ganhos e outras taxas. Inclusive o Personnalité, no geral, é outra sala. Não é nem a mesma entrada do banco, não é nem o mesmo prédio ali. Geralmente está em outro andar, coisas do tipo. Então, quando eu tenho ganhos diferentes, com públicos diferentes, isso talvez justifique eu segmentar esses clientes de forma separada, para eu entender como eles funcionam em detalhe individualmente. E aspectos diferentes da oferta. Então, se eu tiver clientes que compram um pedaço da oferta e outros que compram outro pedaço, isso também pode justificar que eu segmente de forma separada. Vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece, que é o Airbnb. O Airbnb é aquela plataforma para você alugar lugares para ficar, né, em destinos turísticos, por exemplo, ou qualquer cidade hoje em dia. O Airbnb tem dois grandes tipos de cliente. Um que é o hospedeiro, que é a pessoa que é dona da casa, né, que é dona do quarto da casa, do chalé, da fazenda, da chácara. E ele tem a pessoa que é o turista, o viajante, que está indo viajar. Então, são aspectos diferentes da plataforma que essas pessoas estão consumindo. Isso também justifica fazer canvas de proposta de valor distintos, tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre por que eu teria diferentes segmentos aqui, dentro do meu Business Model Canvas. E aí eu vou fazer, então, uma análise para cada um deles, né? Vou parar, vou colocar meu foco, minha energia para analisar um, depois outro, depois outro. E aí, quando eu for fazer essa análise, eu vou começar então aqui dessa observação, onde eu vou olhar e querer entender esse cliente. Esse cliente, a primeira coisa que ele tem é um trabalho. E aí eu tenho um vídeo aqui no canal específico sobre trabalho, que é o nosso famoso job to be done. Esse é um termo em inglês, mas eu estou trazendo porque ele é muito utilizado mesmo aqui no Brasil, tá? O trabalho a ser feito, job to be done. E eu tenho um vídeo detalhando mais essa questão aqui, tá? Mas para fins aqui da nossa explicação, o trabalho é aquilo que o nosso cliente está tentando realizar. Vamos pegar o exemplo do Airbnb? Essa pessoa está tentando alugar a casa dela nos momentos em que essa casa fica livre, né? Fica sem ninguém. Ela tem uma casa de campo que ela vai 4, 5 vezes por ano, ela quer alugar
quando essa casa está vazia, certo? Então, esse é o trabalho que ela tem que fazer. E a gente pode detalhar isso, né? Ela tem que alugar, ela tem que gerar uma receita, ela tem que pagar as contas fixas que ela tem daquela casa, ela tem que fazer a manutenção daquela casa, ela tem que encontrar clientes de confiança, tá vendo? Uma série de coisas que ela tem que fazer, uma série de trabalhos que ela tem que fazer. E de novo, vale a pena você assistir o vídeo para entender isso em mais detalhe, tá? O vídeo do Job to be Done. Então eu vou colocar aqui quais são os trabalhos que essa pessoa tem para fazer. Se tudo der certo nesses trabalhos, quais são os ganhos que essa pessoa está buscando? Vamos pegar o exemplo do Airbnb? Ela está buscando alugar a casa dela para alguém que cuide da casa. Ela está buscando minimizar a manutenção da casa. Ela está buscando conseguir pagar as contas fixas da casa com o aluguel que ela fizer, né? Desse tempo ocioso do imóvel. Então, são todos ganhos que ela está buscando. E eu tenho também as dores. Se ela fizer isso aqui e der errado, quais são as potenciais dores que ela pode ter? Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Ela pode alugar para alguém que quebre coisas na casa. Ela pode alugar para alguém que roube coisas da casa. Ela pode alugar para alguém que não pague, que parcele o pagamento e não pague as parcelas. Pode ser uma fraude, né? Ela pode colocar essa casa para alugar e não conseguir alugar o suficiente para bancar. Enfim, tem uma série de coisas que podem acontecer que são dores que ela pode ter com esse trabalho. Então a gente vai observar esse cliente, esse segmento do cliente, e essa observação aqui pode acontecer com entrevistas, com conversas, com eu ir passar um tempo com essa pessoa, com eu fazer aquilo junto com ela. Aqui é onde o Design Thinking entra, né? O pensamento do Design Thinking em todos esses processos. Mas eu vou observar e vou detalhar isso daqui. E aí, num segundo momento, eu vou vir aqui para a parte da nossa proposta de valor efetivamente. Ou seja, uma vez que eu entendi esse cliente, quais são os produtos e serviços, ou serviços também, né? Pode ser e-serviços ou serviços, que eu vou criar na minha organização para atender essa pessoa. E aí eu vou pensar nesses produtos e serviços a partir da ideia de ganhos e dores também. Então, qual é a lista de produtos e serviços que eu estou pensando em criar, né? Que são as soluções que eu imaginei. E dentro desses produtos e serviços, quais são os ganhos que eu crio? Então vamos pensar no caso do Airbnb, eu coloco uma plataforma onde a pessoa pode achar clientes e esses clientes ela consegue ver quais casas ele já alugou, qual foi o feedback, né? O depoimento que o dono daquela casa fez em relação àquela pessoa. O pagamento ocorre por dentro da plataforma, então não tem como ela perder, como haver fraude. Então eu tenho uma série de criadores de ganho que eu posso colocar no meu produto agora que eu conheço melhor aquele cliente. E eu tenho também uma série de aliviadores de dor que eu posso criar. Então, por exemplo, o pagamento seguro, na verdade, tem mais a ver com aliviar a dor, né? A dor da possível fraude. Eu posso colocar multas por estragos. Eu posso colocar uma série de coisas dentro do meu produto ou serviço que vão trazer formas de eu minimizar essas dores e formas de eu aumentar esses ganhos. Lembrando que os meus produtos e serviços estão tentando ajudar o meu segmento de cliente a realizar os trabalhos que eles precisam realizar, que podem ser trabalhos funcionais, emocionais, sociais, enfim, tem vários tipos de trabalho que a gente precisa realizar, certo? Às vezes, por exemplo, um trabalho social aqui, para o nosso viajante, é que ele precisa ficar numa casa super top porque ele quer impressionar a namorada. Então, isso seria um exemplo de um trabalho não tão funcional, mas mais social. Só para a gente já ampliar um pouco a nossa forma de pensar. Mas eu vou trabalhar então essa etapa da criação aqui com o meu quadrado para eu atender às necessidades daquele cliente.
E agora eu quero falar dos possíveis usos que a gente pode fazer dessa ferramenta. E eu até peguei meu celular aqui com a minha listinha para eu não esquecer de falar nenhuma para você, tá? Então a primeira forma que a gente pode utilizar essas ferramentas aqui é exatamente no processo de criação de um negócio. Seja ele dentro de uma startup, de um processo inovador, seja na criação de um negócio mais tradicional. Então, quando a gente está criando um negócio, é importante que a gente queira conhecer em detalhe os segmentos de cliente com o qual a gente trabalha. Então, esse é um momento do planejamento de um novo negócio ou de uma nova startup em que a gente deve usar essa ferramenta. Um segundo momento muito interessante para a gente usar essa ferramenta é na análise estratégica de um negócio que já existe. Então, se eu estiver trabalhando com uma empresa que já existe, então você fala para mim, Gi, mas eu não estou começando o negócio, eu já tenho uma empresa faz 10 anos, mas eu estou querendo dar o próximo passo. Eu recomendaria que você fizesse esse exercício com os clientes que você já tem. Assim, você vai conseguir enxergar, inclusive, se você está atendendo pessoas, as pessoas ideais, se tem gente que você atende, que você deveria parar de focar os seus esforços de comunicação, porque é um segmento que te traz mais problema do que receita. E muito mais. Talvez você vá se aprofundar nesse conhecimento para fazer uma comunicação melhor. As possibilidades são inúmeras, tá? Mas para fazer uma análise estratégica de um negócio que já existe, essa é uma ótima ferramenta. Eu, quando dou a minha mentoria de empreendedorismo do Conecta, se tiver curiosidade, é só entrar no meu site para ver. Mas quando eu dou essa mentoria, a primeira ferramenta que eu peço para as pessoas fazerem, e é claro que eu ensino a fazer isso, é exatamente o Business Model Canvas e o Canvas da proposta de valor, tá? Então, a análise estratégica é uma ótima oportunidade para a gente usar essa ferramenta, perdão. Uma outra coisa que está muito ligada a isso é um conhecimento aprofundado da comunicação e do marketing, que tem a ver até com a questão estratégica que eu estava falando. Porque quando eu conheço esse cliente aqui em profundidade, eu também conheço exatamente por que ele gostaria de comprar o meu produto, por que ele compraria o meu produto. Então eu sei quais são as dores que eu estou resolvendo, quais são os ganhos que eu estou criando, e isso pode me ajudar no meu discurso, na minha comunicação, nos meus posts do Instagram, sabe? Nos vídeos do meu canal, o que quer que seja, criar os meus flyers, o meu folheto, dar material de venda para o meu vendedor, qualquer que seja o seu canal, ok? Mas quando eu conheço isso aqui, me ajuda também na minha comunicação e no meu marketing. Uma outra coisa bem importante é um aprofundamento da análise de interdependências. Eu costumo falar muito sobre isso no meu treinamento de metodologia de Lean Startup, principalmente nesse treinamento para organizações que querem inovar, ou grandes organizações que já existem. Que é o seguinte, se eu estou querendo criar um novo produto dentro da minha empresa, né? Se eu estou querendo criar um novo serviço ou um novo produto dentro de uma empresa que já existe, tem interdependências que podem acontecer. E aí, se você quiser se aprofundar sobre esse assunto, tem um vídeo aqui no canal só sobre interdependências, ok? Dá uma procurada que ele vai aprofundar esse assunto. Mas o Business Model Canvas é uma ótima ferramenta para eu analisar. Então, vamos supor que eu estou lançando um novo produto. Eu poderia me perguntar assim, como ele conversa com as propostas de valor que eu já tenho? Ele impacta positivamente ou negativamente alguma delas? Quais são os clientes que eu estou impactando com esse novo produto? Tem algum afeto negativo com o cliente que eu já tinha? Algum potencial afeto negativo com essa nova tecnologia, com essa nova medida que eu estou trazendo? Impacta as minhas receitas? Impacta os meus canais? Impacta dentro das minhas atividades-chave? Impacta os meus recursos-chave, a tecnologia? Porque a gente tem interdependências funcionais, interdependências financeiras, interdependências de marca e marketing. Então, o Business Model Canvas ele vai dar aí os 9 blocos para a gente analisar isso em mais profundidade, ok? Então, analisar as interdependências dentro de um processo de inovação numa empresa que já existe. Uma outra coisa interessante é que a gente pode usar essa ferramenta dentro do processo do Design Thinking.
Então, quando eu faço a minha imersão no processo de Design Thinking, num segundo momento eu tenho que voltar para casa para organizar os dados que eu levantei. E aí tem várias ferramentas para a gente fazer isso. Tem, por exemplo, o mapa da empatia, que é um canvas também específico que eu poderia usar. Mas o canvas da proposta de valor, ou seja, essas duas partes aqui, podem ser muito úteis para eu colocar os dados que eu levantei, inclusive para reconhecer segmentos distintos que talvez tenham aparecido durante a minha etapa de imersão dentro do processo de Design Thinking, tá? Então eu usaria isso depois da imersão e eu usaria isso aqui na etapa da ideação. Então pode ser uma ferramenta bem interessante para a gente trabalhar persona, né? No Design Thinking a gente vai pensar em persona, dentro da metodologia do Design Thinking, eventualmente até do Design Sprint. E uma coisa importante também da gente lembrar é que diferentes análises vão pedir diferentes níveis de detalhamento, ok? Então, se eu estiver trabalhando, por exemplo, numa grande organização em que eu atenda um público de massa, no geral, tá? E aí eu tô lembrando aqui de uma organização com quem eu trabalhei, que realmente eles trabalhavam com público de massa. Era uma organização quase estatal, né? Então, eles tinham um público de massa. Mas num determinado projeto, a gente fazendo a análise das interdependências de uma tecnologia nova que eles estavam trazendo, a gente precisou segmentar esses públicos de uma forma específica para a gente entender como diferentes públicos seriam impactados por aquela tecnologia. E a partir então da necessidade daquele projeto específico, surgiu uma necessidade de segmentação específica para fazer uma análise aprofundada. Então, se eu estiver usando isso daqui no Design Thinking, para inovação, para uma análise estratégica, para marketing, ou se eu estiver usando isso para analisar interdependência, pode ser que eu precise fazer uma divisão dos meus segmentos de cliente de formas diferentes, mais aprofundadas, menos aprofundadas. Na mentoria do Conecta, que eu comentei agora há pouco, a gente usa muito isso daqui, inclusive para comunicação. Então a gente faz a divisão aqui de uma forma, a gente entende isso daqui, mas a gente leva isso para um aprofundamento depois, porque a gente vai precisar usar isso dentro da comunicação da empresa. Então, diferentes análises, diferentes profundidades, diferentes divisões que a gente vai fazer aqui. Então, para a gente amarrar, o Canvas de proposta de valor é uma ferramenta maravilhosa para a gente entender em profundidade o nosso segmento de cliente e como a nossa proposta de valor atende essa pessoa. A gente deve fazer isso em conjunção com o nosso Business Model Canvas e utilizar isso das mais diversas formas que forem necessárias a cada momento dentro do nosso projeto. E se você precisar de ajuda para fazer isso dentro da sua organização, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou e-mail, ou até deixar um comentário aqui embaixo. Esses dados estão todos aqui na descrição do vídeo, que aí a gente pode conversar sobre os cursos, os treinamentos que eu tenho sobre isso e até mesmo sobre as mentorias desse assunto, de forma que você possa ampliar e aprofundar esse conhecimento e também saber qual é o uso bem específico que você pode fazer no caso do seu projeto e do seu negócio. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conhecimento, é só pegar o link do vídeo aqui embaixo e enviar para essa pessoa. Se ainda não está inscrito no canal, é só se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para receber os próximos conteúdos. Desde já, eu desejo muito sucesso na sua empreitada, qualquer que seja. Um beijo grande e até o próximo vídeo.